Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1, do 1 ao 5, diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminada um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, meu Deus. Não nos deixe sair daqui com fome dela, e sei que o Senhor não deixará. Então peço que o Teu Santo Espírito fale aos que estão aqui e os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém, queridos. Como é que você encarou esse tempo difícil, de crise, né, de incertezas? Como é que você está terminando esse ano? Quais são as suas expectativas para esse novo ano? Queridos, às vezes nós nos deixamos ser tão contaminados pela incredulidade, pela murmuração, pelas incertezas, que a gente começa a achar que isso também está contaminando a Deus. Às vezes a impressão que eu tenho é que algumas pessoas acham que essas circunstâncias ruins que aconteceram, parece que Deus não estava sob o controle das coisas. E ao contrário, Deus estava rigorosamente sob o controle de todas as coisas. As expectativas científicas e de pessoas que entendem, né, eram muito mais absurdamente piores do que nós estamos vivendo. As informações eram que milhares de pessoas iriam morrer, e naturalmente a gente sabe que toda vida que é perdida, ela é sentida por nós, mas a expectativa era que milhares de pessoas iriam morrer. E graças a Deus, isso não aconteceu. E diante do que a gente tem visto, um ano completo de pandemia, praticamente, e com essa expectativa de que uma vacina, aliás, várias vacinas já estão sendo testadas, isso está longe de acontecer. Então, quais são as suas expectativas para o futuro? A sua vida depende de uma vacina? Ou a sua vida depende de Deus? A sua vida depende do mercado? Ou a sua vida depende do Senhor, que é dono da prata e do ouro, da terra e tudo nela há? Eu olho para a vida de Jó e eu vejo um homem que soube liderar as crises em sua vida. Jó, ele soube contornar as crises terríveis que ele viveu na sua vida. Nós sabemos a história. Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu até a oportunidade de experimentar aquele momento em paz, porque os seus amigos vinham lhe acusar. Mas Jó, ele liderou bem as crises em sua vida.
É interessante que a função de líder foi dada por Deus lá no Éden, quando Deus criou o homem e disse que ele deveria dominar, liderar a criação. E foi isso que Jó fez. Foi isso que Adão fez. Ele teve a responsabilidade de dar nome aos animais, mas infelizmente Adão não liderou a sua família e viveu aquela tragédia que foi ser expulso do paraíso. O segredo de Jó, queridos, é a sua dependência. A dependência de Deus fará de você uma pessoa poderosa. E quando a gente fala em algo poderoso, as pessoas só pensam em coisas extraordinárias, e não necessariamente. Jó, ele foi um homem extraordinário fazendo coisas comuns. Ele foi um homem à frente do seu tempo, fazendo coisas que qualquer um de nós poderia fazer. Por que Jó terminou a sua vida melhor do que nesse momento? Porque ele aprendeu a liderar as crises em sua vida. E liderança, eu entendo que liderança é um poder que Deus nos concedeu. É algo, e eu uso, é algo que é extraordinário de Deus na nossa vida. E o tema da nossa mensagem hoje é os 3 poderes. Quais são os 3 poderes que eu preciso ter, ou eu preciso continuar desenvolvendo em minha vida, para concluir bem esse ano e para iniciar bem o próximo ano? Porque o ano não acabou ainda. Nós temos esse culto, nós chamamos esse encontro de Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes. E nós não temos a missão somente de treinar líderes de célula. Nós treinamos pessoas através da palavra para que você possa ser líder na posição que você está. Quais são, queridos, os 3 poderes que Jó assumiu na sua vida e fez com que ele experimentasse uma tragédia e saísse dessa tragédia, quando eu falo tragédia na visão humana, melhor do que no início? Primeira coisa, assuma o poder para liderar a sua vida. Eu assim, sim, pastor, isso eu já sei, sou eu que mando na minha vida, é mesmo? É você mesmo que manda na sua vida? Porque a impressão que eu tenho às vezes é que, para algumas pessoas, o que manda na vida delas é a ditadura do urgente. Tem uma coisa urgente que ele vai fazer, então ele está sempre apagando incêndio. Não tem nada controlado na sua vida. É um incêndio na vida financeira, é um incêndio na vida familiar, é um incêndio na vida profissional. Aí você olha para uma pessoa dessa e diz assim: realmente você está liderando a sua vida? Ou você está apagando incêndio? Quantos incêndios vocês não apagaram esse ano? Eu olho para a vida de Jó e eu vejo que a Bíblia traça um perfil a respeito de Jó. E quais são as principais características de Jó? Em primeiro lugar, queridos, verso 1 diz que a principal característica de Jó, uma das principais, é que ele era um homem íntegro. E ele era um homem justo. Ele era um homem inteiro. E ele era um homem justo, ou seja,
as atitudes que Jó tomava, em nenhum momento buscava se aproveitar de ninguém. Jó era um homem justo. Uma outra característica de Jó é que Jó temia a Deus. Comediante, porque a moda é essa, né? São os comediantes quererem escrachar tudo que envolve Deus, Jesus, a palavra. A impressão que eu tenho é que eles estão fracassando na sua vida, eles têm que ter alguma coisa para aparecer. Então, um comediante disse que quanto mais ele lia a Bíblia, mais ateu ele se tornava. E realmente, se você ler a Bíblia sem a intenção de se alimentar dela, você não vai crer em nada que ela tem. A Bíblia diz que Jó, queridos, era um homem que era íntegro, que era justo, mas que uma das principais características da sua vida também é que ele temia a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter respeito a Deus. É ser submisso a Deus. É compreender que a vontade de Deus para a sua vida é a melhor. Uma outra característica de Jó é que ele se desviava do mal. Jó era um homem que assim, onde é que tem tentação? Que ambiente é mais propício de repente para que eu peque? Eu não vou para aquele lugar. É como se Jó estivesse colocando em prática aquilo que diz o Salmo 1. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não se relacionar com pessoas que a vida delas é tão pregressa, é tão horrível espiritualmente, que a probabilidade de eu cair é maior. Então, Jó certamente, como a Bíblia diz, ele se desviava de tudo aquilo que poderia lhe atrapalhar espiritualmente. E uma outra coisa que eu acho interessante em Jó, é que Jó era rico. Deus diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Queridos, veja que vida bem administrada. Um homem que tinha uma vida ampla financeiramente. Um homem que, por onde andava, as pessoas não tinham o que falar dele. Que era justo, que ninguém poderia lhe apontar qualquer tipo de injustiça, e um homem que nunca era visto vivendo qualquer tipo de aparência do mal, porque ele se desviava do mal, evitava fazer o mal. Isso é liderar a vida. Talvez, meu querido, minha querida, você precisa traçar um perfil. Às vezes perguntar para alguém que te respeita, alguém que tem coragem de falar para você, às vezes até áreas que você precisa corrigir, e dizer assim: rapaz, me fala 3 coisas que você admira em mim, e me fala 3 coisas que você acha que eu preciso melhorar. E não se decepcione quando alguém, porque você não está pedindo, você não quer melhorar. Ninguém avança na vida, queridos, escondendo as áreas que precisam ser melhoradas. Ninguém. Então, se a Bíblia diz que Jó tinha essas características, e essas características mereceram ser registradas na palavra, é porque a palavra quer nos ensinar que nós também precisamos desenvolver características na nossa vida, na nossa personalidade, que de alguma maneira sirva de exemplo para outras pessoas.
Tem aquelas pessoas assim, rapaz, fulano é tão trabalhador, pense num cara trabalhador, ele acorda cedo, ele dorme tarde, ele é muito trabalhador, mas infelizmente a família dele está arruinada. Ou então a pessoa assim, rapaz, fulano é tão amorosa com os filhos, né, cuida tão bem, mas não quer saber de trabalhar. Rapaz, fulano é um cara tão bom, uma pessoa num coração tão grande, se você precisar de alguma coisa, ele vai lá e te ajuda, mas não paga a ninguém. Então é uma área que eu preciso trabalhar. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que se desviava do mal, era um homem temente a Deus, porque Jó aprendeu a liderar a sua vida. Querido, você precisa tomar controle da sua vida. Você precisa controlar melhor as suas emoções. Você precisa controlar mais as suas escolhas. Como é que eu posso querer ter um ano melhor, ou concluir um ano melhor, se eu não consigo liderar a minha vida? Quando alguém diz assim, pastor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, porque você não está liderando a sua vida. Eu não consigo orar, eu não consigo ter conexão com Deus, eu não consigo nem participar do culto, meu irmão. Falta liderança sua na sua vida. Porque é impossível alguém não ter um tempo para conhecer a palavra de Deus, para orar, para cultuar ao Senhor. Vamos medir. Vamos imaginar aqui, só relacionados às atividades da igreja. Vamos imaginar que oficialmente nós temos um culto na terça-feira. Esse culto aí dura 1h30, vamos botar 2 horas. Nós temos um culto no domingo, mais 2 horas, 4 horas. Nós temos aí uma reunião na nossa célula, vamos colocar aí, estourando 3 horas, 7 horas. Para aqueles que são discipulados, mais ou menos 1 hora, vamos botar 1h30, 8 horas e meia. 8 horas e meia. Semanalmente. E você não tem tempo para cultuar com a sua igreja? Você não tem tempo para estar numa célula? Você não tem tempo para ser cuidado espiritualmente ou cuidar de outra pessoa espiritualmente? Pastor, mas eu tenho muitas pessoas. Aí sim, aí a gente acrescenta mais. Mas, queridos, será que Jó não era um homem ocupado? Porque só tem uma maneira de você ficar rico sem estar muito ocupado: é roubando os outros, é vendendo droga, é fazendo alguma coisa ilícita, e mesmo assim você tem que trabalhar. Jó liderou bem a sua vida. O que falta talvez para você, dar um salto na sua vida, é assuma a liderança. Olhe a sua vida como se você fosse o seu próprio chefe. E veja nas Escrituras o que é que eu preciso mudar. E seja radical com isso. Quando eu falo radical assim, não fique tranquilo até que determinada área em sua vida se aperfeiçoe. Pastor, eu não sou uma pessoa, eu não vivo como uma pessoa temente a Deus. Seja radical nisso. Eu preciso ser uma pessoa mais temente ao Senhor. Eu preciso conhecer mais a palavra. Eu preciso orar mais ao Senhor. Eu preciso investir meu tempo mais espiritualmente. Sabe por quê, querido? Porque lá na frente isso vai respingar de alguma maneira. Vamos imaginar aqui, se Jó não tivesse a vida que ele tinha, você acha que a família dele seria tão linda quanto a Bíblia mostra que ela era? Não.
A principal referência que nós precisamos passar para outras pessoas é o quanto nós amamos a Deus. E depois vem a nossa profissão, e depois vem qualquer outra coisa. O quanto nós amamos a Deus. Então assuma esse poder que Deus colocou nas suas mãos, de liderar em primeiro lugar a sua vida. Quando alguém lhe fizer uma proposta, para que você possa caminhar com ele, e aquilo ali vai trazer alguma aparência do mal, lidere a sua vida e aprenda a dizer não. Eu não faço isso. Um dia, uma pessoa fez uma proposta para mim. A proposta foi a seguinte: eu vou comprar o seu carro, mas eu vou pagar daqui a 30 dias. Gente, nem conheço esse caba direito. E depois eu entendi. Ele ia comprar o meu carro, ele ia colocar no seguro, ele ia dar uma capotada com o meu carro, ele ia pegar o dinheiro do seguro e depois ele me pagava. Ou ia fazer alguma coisa que ia fazer com o carro. Eu fiquei assim, como é que uma pessoa vem na casa de um pastor e faz uma proposta dessa? Fiquei assim, a princípio, eu poderia até ser deselegante, mas não fui. Eu disse: olha, isso aí não rola comigo, cara. Ele não falou assim, mas não rola, não dá certo. E eu lembro quando eu fui falar, eu disse: ó, eu vou vender, e o carro está até no seguro. Eu disse: melhor ainda. Isso não rola comigo. Tem outras áreas que talvez eu precise melhorar, mas essa área aqui não vai rolar. A proposta era tentadora. O que ele me oferecia era mais do que eu imaginava, o que eu estava pedindo. Mas não rolava. Queridos, há pessoas que às vezes nos fazem propostas aparentemente vantajosas, mas quebram o princípio da palavra de Deus. Nem alimente o seu coração, porque senão o diabo vai te passar uma rasteira. De primeira, diga não, porque senão você vai ser mais uma presa que foi tragada pelo leão diabólico. Lidere a sua vida, meu irmão. Qual é a área que eu preciso melhorar? Qual é a área que eu preciso continuar potencializando? O que eu preciso fazer para evidenciar mais a minha fé em Cristo? O que eu preciso fazer para evidenciar mais o meu amor por Cristo? Como eu posso testemunhar para as outras pessoas que eu sou um homem ou mulher de Deus? Porque vai ter um momento que você vai ter que se posicionar. Você pode ficar secretamente em qualquer lugar. No seu trabalho, não vou dizer no meu trabalho que eu sou crente, não vou dizer na minha faculdade que eu sou crente, mas vai ter um momento que você vai ter que se posicionar, porque o diabo sabe que você é crente. E o diabo vai colocar uma situação para que você possa se posicionar, se você é ou não filho e filha de Deus. Se você serve ou não a Deus. E naquela oportunidade você vai precisar se posicionar e assumir a liderança da sua vida. Às vezes, para assumir a nossa liderança, os nossos princípios, às vezes a gente perde um monte de amigos. Às vezes a gente perde até um emprego. Às vezes os nossos familiares viram as costas para a gente. Mas escute uma coisa: no final vai dar tudo certo. Porque no final da vida de Jó deu tudo certo. Assuma a liderança da sua vida. Segundo lugar, queridos, um outro poder que você precisa colocar em prática é o poder que Deus nos dá para liderar a nossa família. Primeira coisa, você lidera a sua vida. Sua vida se torna uma referência.
Em segundo lugar, a sua vida, que é referência, você vai usar agora para liderar a sua família. Fala, pastor, mas a Bíblia não mostra que o homem é o sacerdote da casa? É verdade. Que o homem é o líder, que é o cabeça. Que o homem é aquele que dá a direção, que dá o destino. Sim. E como é? Eu sou mulher, eu sou esposa, ou eu sou filho, filha, como é que eu vou liderar a minha família? Escute uma coisa. Existem ações que nós podemos desempenhar sem desrespeitar ninguém, sem tirar a responsabilidade de ninguém. Eu não estou dizendo que você vai assumir tudo. Eu estou dizendo que você vai ser uma influência, porque liderar é influenciar. Você vai influenciar as pessoas que vivem na sua casa, que fazem parte da sua família, que tem o sangue, o mesmo sangue que corre na sua veia, corre na veia da outra pessoa. Aí eu vejo aqui Jó, um homem rico. Olha a quantidade de bens que esse homem possuía. E é uma coisa que sempre mexe comigo, porque Jó devia ser um homem muito ocupado. Se ele tinha tantos animais, imagine quantas pessoas não trabalhavam para Jó. E não tinha WhatsApp para dizer assim, olha, faz isso. Não tinha telefone, era tudo tete a tete, conversa. Mandava recado, mandava mensageiro, era assim. Mas Jó conseguia arrumar tempo para liderar a sua família. Verso 4 diz que os seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Quando eu leio esse texto, a impressão que dá é que os filhos de Jó, eles eram tão excelentes que Jó nem percebia, nem via pecado neles. Porque você diz, olha, eu vou fazer isso, que pode ser, porque talvez ele não estava vendo nem seus filhos pecarem. Gente, que família maravilhosa. Ah, pastor, mas é impossível. Não, impossível não é. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Se Deus nos deu lá no Éden esse poder de liderança, de influência, de decisão, coloque isso dentro da sua casa. Transforme a sua casa no paraíso que Deus estabeleceu lá no Éden. Assuma as responsabilidades que você pode assumir. Influencie outras pessoas que fazem parte da sua família, de repente a serem sensíveis até a determinada área, ou fazer determinada coisa na sua família. Queridos, isso é algo que me desafia demais. Eu preciso fazer com que minha família, e eu assumindo o meu papel, eu preciso fazer com que a minha família possa experimentar o melhor de Deus através da minha vida. Não é fácil. Eu ainda luto com isso. Mas, irmãos, veja a importância disso.
Se todos os seus familiares morressem hoje, espiritualmente você estaria em paz? Você vai dizer assim, pastor, claro que não, né? Porque eu tenho familiares que ainda não são crentes, eu também tenho. Eu sei que se morrerem sem Cristo, é inferno, irmão, não tem outro lugar. Mas eu preciso diariamente influenciar de alguma maneira para que os meus familiares recebam Jesus na sua vida, irmão. O seu trabalho não pode ser mais importante do que sua vontade de ver os seus familiares servindo a Deus. O seu sonho para essa terra, quando eu falo seu sonho assim, é a casa própria, é uma grande viagem, é ser bem sucedido na vida profissional, não pode ser maior do que a sua fé em ver os seus familiares se rendendo a Jesus. Jó, ele marcava em cima, vai ter um banquete, eu estou lá nesse banquete, e eu vou preparar um momento para que eles possam se purificar, eu vou preparar um momento em que eles possam estarem limpos espiritualmente, eu vou preparar um momento em que eu vou interceder por eles. E o texto diz que Jó fazia isso de madrugada. De madrugada era o melhor horário para Jó. Não tem essa que a madrugada a fila é menor. Não tem fila menor nem maior. Qual é o melhor horário para que você possa interceder por sua família? A agenda da sua oração nunca pode faltar os seus familiares. Queridos, Jó, ele preparou a sua família para a crise. Ele preparou a sua família espiritualmente. Família toda, dos filhos de Jó, todos morreram. Mas todos estavam preparados para aquele momento. Uma das nossas principais missões, meu irmão, é ganhar os nossos familiares para Cristo. Eu lembro que tínhamos um desafio, quando adolescente aqui, de ganharmos nossos familiares para Cristo, e eu lembro que o pastor dizia assim, um desafio é você trazer a chave da sua casa, né? Ou seja, fechar a porta, não era aquela campanha da chave não, você fechar a porta porque todas as pessoas da sua casa estão aqui na igreja. E eu lembro que teve uma dessas campanhas que eu ganhei. Não era só trazer familiares, era trazer o maior número de pessoas. E aí eu pensei, quando eu casei, agora eu posso botar uma plaquinha na porta da minha casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Só que casar com um crente e botar uma plaquinha em casa, eu e minha casa servindo ao Senhor, é fácil demais. Deus continuou me incomodando a ganhar minha família. Claro que cada um é responsável espiritualmente de si, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer para ganhar minha família. Eu já falei para vocês, quando eu vim em 2014 aqui, eu vim determinado em fazer duas coisas. Primeira coisa era ganhar meus familiares para Jesus Cristo. E a segunda coisa
era plantar um trabalho aqui em Serra Talhada. E Deus me presenteou com a igreja para que eu pudesse desenvolver a minha vida ministerial. Mas o primeiro, eu ainda continuo trabalhando. Porque eu não quero que nenhum dos meus familiares se percam. Jó, ele liderou a sua família. Ele influenciou a sua família. Os filhos de Jó e a vida deles era consequência da vida dele. Você quer que seus filhos sejam controlados emocionalmente? Controle-se emocionalmente. Você quer que os seus filhos sejam honestos? Seja honesto. Você quer que seus filhos sejam íntegros? Seja íntegro. Você quer que seus filhos sejam trabalhadores? Dê esse exemplo. Você quer que seus filhos orem mais? Seja o exemplo de oração. Você quer que seus filhos pequem menos? Seja o exemplo de alguém que peca menos na sua casa. Esse é o nosso desafio. E isso não tem nada de extraordinário. Isso é uma decisão, é uma liderança que a gente assume em nós primeiro, para depois podermos influenciar os mais próximos. Nesse ano que vem, a gente não faz uma agendinha dizendo assim, o que é que eu quero fazer, o que é que eu não quero, o que é que eu quero alcançar. Coloque alguma coisa. Como esposa, como você pode influenciar espiritualmente seu marido a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor? Como você pode influenciar os seus filhos? Como você pode influenciar seus pais, seu avô, a sua tia, seu irmão? Eu sou muito visual, eu gosto de ver as coisas. Então, se eu fosse fazer uma agenda dessa, eu colocaria, por exemplo, o nome Micherline. Aí eu colocaria assim, o que eu queria que ela desenvolvesse. Aí eu ia facilitar para que ela desenvolvesse isso. Se eu quero que ela seja uma mulher de mais oração, eu iria chegar para ela assim, amor, eu estava pensando, o que você acha da gente orar por essa área aqui? Tem algum pedido que você gostaria que a gente orasse mais por isso? Vamos colocar teu pedido também? E aí eu me comprometesse com ela, amor, todos os dias, quando você vier do trabalho, a primeira coisa que você fizer aqui, a gente vai gastar 10 minutos aqui orando. Se eu fizer isso todos os dias, meu irmão, essa mulher vai estar uma brasa viva. Dia 31 de dezembro, pegou dela, bzz. Como é que você quer que seu filho termine o ano de 2021? Como é que você quer que sua esposa, seu esposo, faça como Jó fez? Assuma a liderança da sua família, assuma esse poder que Deus nos deu de liderança, e seja influente na sua família, porque na sua vida você já se comprometeu. Terceiro lugar, queridos, terceiro poder para liderar a sua vida financeira. Eita, sabia que o pastor ia terminar com os dízimos e ofertas? Não é isso não, mas também tem isso, claro, né? Irmãos, esse homem, ele não aceitava suborno. Esse homem comprava e pagava. Esse homem não era desonesto em nada. E esse homem se tornou o homem mais rico do Oriente. Aí o diabo olhou e disse assim, tá bem, até eu. Aí Jó vai e se encontra com Deus, o diabo vai e se encontra com Deus. Aí Deus fala, você vem de onde? Estava aí rodeando a terra. Aí Deus fala assim, quantas pessoas deveria ter naquele momento na terra? Não sei, mas devia ter milhares de pessoas. Aí Deus fala em um nome, você viu meu servo Jó? Homem íntegro,
irrepreensível, homem temente a Deus e evita o mal. Não há ninguém na terra como ele. Pensou, irmãos? Imagine Deus passando lá na faculdade onde você estuda. O diabo passando lá. Vai se encontrar com Deus. Vem de onde, diabo? Estava ali passando na UAST, dando umas voltinhas nas salas, em determinada empresa que você trabalha. Será que Deus lembraria do seu nome como alguém que é uma referência? Eu não estou falando somente de referência de bondade, de honestidade, isso é bom, mas de temor a Deus. Será que Deus citaria o meu nome e o seu nome? Deus cita o nome de Jó. Aí o diabo: será que Jó não tem razão para temer o Senhor, Deus? Também o Senhor colocou: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Deus, o diabo diz assim: Jó tem um tratamento especial. Deus diz: tá bom, vai lá e toca nele. E ele toca em Jó, como falei, no seu dinheiro, sua família, sua saúde, só não tira a sua vida. E Jó, ele permanece fiel ao Senhor. Há pessoas, queridos, que infelizmente só conseguem ser fiéis ao Senhor. Há pessoas que só conseguem ser fiéis ao Senhor quando está tudo bem. Mas quando a coisa aperta, ela deixa de dizimar, ela deixa de ofertar. E quando eu falo oferta, não é que essa pessoa não tenha nada. Essa pessoa tem uma renda, mas ela deixa de honrar o Senhor com seus bens. Há pessoas que quando passam por um problema desse, ela abre mão da sua honestidade, ela abre mão da sua integridade, ela começa a aceitar fazer coisas que não deveria aceitar, ela contamina a sua integridade financeira. Um dia eu estava fazendo o meu, como é que chama? Você faz todo ano? O imposto, né? Declaração de imposto de renda. Eu pedi para uma pessoa fazer, a pessoa fala assim: o senhor quer pagar imposto ou não? Eu disse: eu não quero não, mas tem que pagar, né? Ela entendeu o que eu quis dizer. Ninguém ia saber. Eu colocaria ali que eu ganho menos do que eu ganho e não pagaria imposto. E ninguém ia saber. Mas Deus ia saber. E lá na frente, o chinês da Federal poderia saber também, né?
japonês, né, da Federal. Já pensou? Pastor da primeira igreja batista, investigado por sonegação de imposto de renda. Economizei um troco lá atrás, depois de ter que gastar um monte de coisa com advogado, pagando multa. Porque o diabo, ele sabe da nossa vida e ele tem secretários. Ele tem pessoas que têm pacto com ele e que estão esperando só um deslize meu e seu para jogar na mídia. Meu irmão, minha irmã, Jó, ele foi o homem mais rico do seu tempo, sendo íntegro, sendo reto, sendo temente a Deus, cuidando bem da sua família. Uma riqueza que sacrifica a família não é uma riqueza abençoada. Uma riqueza que sacrifica um casamento não é uma riqueza abençoada. Uma riqueza que traz desarmonia para um lar não é uma riqueza abençoada. Jó, ele tinha a liderança da sua vida, ele tinha a liderança da sua família e ele tinha a inveja do inferno. Eu estou trabalhando para que o inferno todo dia tenha inveja da minha vida. Também. Uma igreja como a primeira igreja batista em Serra Talhada. Também. Uma esposa bonita daquela. Com 3 filhos maravilhosos. Também. Não que eu quero que ninguém morra, né? Mas se minha família morrer hoje, eles estão preparados para se encontrar com Jesus. Eu não quero. Não quero ter que paquerar outra pessoa, namorar. Não quero. Quero que a gente fique ali naquela cadeirinha de balanço, velhinho, né? Eu e Mia, a gente brinca muito com essas coisas. A gente estava num encontro de pastores. E os pastores, eles lá na Bahia tinham um seguro, né? Se o pastor morresse, a esposa ganhava 150 mil reais. Aí, se a esposa do pastor morresse, o pastor ganhava 50 mil reais. Aí teve uma reunião lá, um pastor bem engraçado, falou assim: então quer dizer que se eu morrer, a minha esposa ganha 150 mil, né? Muito bem. Mas se ela morrer também, eu ganho 50 mil, né? Brincadeira, naturalmente, né? Mas, queridos, a minha vida financeira não pode ser uma vergonha. Ela pode não estar completamente ajustada como eu gostaria que tivesse, mas ela precisa ser melhorada mês a mês. Ela precisa ser até mesmo um instrumento de testemunho para outras pessoas. Agora, a sua vida financeira não pode estar num patamar em que você adora o seu dinheiro. A família está completamente destruída, mas assim, mas pelo menos aqui ninguém passa fome. Só não de comida, mas de amor, de cuidado, de zelo. Está todo mundo faminto ali. Deus nos deu o poder, querido, também para liderarmos as nossas finanças. A Bíblia diz que havia uma cerca, uma proteção da mão de Deus na vida de Jó, da sua família e também dos seus bens. O que eu aprendo com isso? Não se desespere por dinheiro. Não se desespere tentando guardar, sacrificando a sua vida, sacrificando sua família, sacrificando o seu ministério, sacrificando o seu propósito. Não faça isso. Tenha uma riqueza ou tenha uma vida financeira que lhe dê qualidade familiar, qualidade pessoal,
qualidade espiritual. Porque os nossos bens, antes de me dar um conforto, precisam em primeiro lugar glorificar a Deus. E aí é onde eu entro também. Como é que está a sua vida com relação aos seus dízimos e às suas ofertas? Durante todo esse ano, quantas vezes você dizimou e ofertou de verdade? Não é aquele dízimo e aquela oferta lá de Ananias e Zafira, não, que finge ser uma coisa e não é. Quanto? Eu não estou falando para você ser fariseu, estou falando de honra, em reconhecimento do que o que eu tenho foi Deus que me deu. Jó era um homem íntegro nisso. Como é que a história de Jó termina? Verso 42 diz que, versículo 6, 42, 10 diz: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. E aí ele vai dizendo tudo que Jó tinha depois, né? Se o diabo, com a permissão de Deus, tirar algo da sua vida, é porque Deus está preparando o dobro para você lá na frente. Então, querido, querida, aprenda a liderar a sua vida. Esse foi um poder que Deus nos deu. Aprenda a liderar a sua família, aprenda a liderar as suas finanças, porque essa é uma área muito clara que Deus deixa aqui nesse texto bíblico. Mês de dezembro é um mês de 13º. Vai dizimar do 13º? Pastor, você está apelando? Não, eu estou só perguntando. Ninguém aqui é obrigado a fazer. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, graças a Deus, enfrentamos esse ano todo, e a sua igreja está bem financeiramente, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é interessante que o mês de dezembro, que era para ser um mês onde a gente quase duplicaria, às vezes isso não acontece. Se você tem, isso faz parte da sua renda, honre ao Senhor. Você vai dizer, pastor, e se as pessoas não crentes estiverem vendo essa mensagem? Você não crente, se quiser dizimar e ofertar, traga aqui para a primeira igreja batista em Serra Talhada, que você está obedecendo a Deus. A Bíblia não foi feita para ser ensinada uma parte e outra não. A Bíblia foi feita para ser ensinada toda. Só tem um grupo de pessoas que não gosta que fale sobre dízimos e oferta. É quem não dá dízimo e oferta. Essas pessoas, elas não gostam. Elas se incomodam. Mas uma das características do povo de Deus era a liberalidade. Era a maneira com que eles devolviam ao Senhor. Os seus bens. A igreja primitiva perseguida, enfrentando um monte de coisa, mas a igreja lá sendo honrada, as pessoas entregando ao Senhor. Mas essa não é a principal lição. É que para você ter todos esses poderes, queridos, você precisa temer ao Senhor.
Tema ao Senhor para que você tenha o poder de liderar a sua vida. Tema ao Senhor para que você tenha o poder de liderar a sua família. E tema ao Senhor para que você tenha o poder de liderar a sua vida financeira. E eu creio, queridos, se você colocar isso em prática, o ano de 2021 será o melhor ano da sua vida. Da sua vida familiar, da sua vida pessoal, da sua vida financeira. O inferno ficará com inveja, colocará situações para tentar lhe desestabilizar, e mais uma vez será envergonhado, como foi na vida de Jó, e será um promotor de bênçãos dobradas na sua família, na sua vida pessoal e na sua vida financeira. Mas pastor, e se não for? Uma coisa será dobrada: a minha dependência de Deus. E não há riqueza, não há família, não há propósito de vida que se sobressaia a um relacionamento profundo com Deus.